todos. Estamos começando mais uma live semanal de toda segunda-feira e hoje o tema é boiadeiros na Umbanda. E como todos sabem, na semana passada estreou bate-papo sobre Umbanda, né? Então toda segunda-feira nós vamos falar sobre um tema, uma entidade diferente. E hoje o tema é boiadeiros. Então, sem mais delongas, Menossi, seja bem-vindo mais uma vez a esta live. Boa noite, meus irmãos de fé, pessoal do chat. Temos uma noite de um bate-papo interessante, falar sobre os boiadeiros, né? Uma linha pouco explorada nos terreiros de Umbanda, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Mas uma linha muito maravilhosa, né? Com toda ação, né? Boiadeiro também nos ajuda muito, até mesmo sem incorporação no astral, né? Uma linha muito, muito, muito importante. Eu quero pedir para o pessoal de casa falar um pouquinho como que está o som, a imagem, porque andou chovendo aqui a tarde toda, então está atrapalhando um pouquinho tanto a imagem como no som, né? Então, se vocês puderem dar um ok no chat, né? Como que está o som, a imagem, né? Só para me ficar atento. E antes, né, de eu já começar a fazer as perguntas, deixa eu já dar as boas noites aqui a algumas pessoas. A mãe Tatiana, bem-vinda, faz tempo que não aparece. Seja bem-vinda. Salve, mãe Tatiana. Andréia Batista, seja bem-vinda ao canal, se for a primeira vez. Marcelo Cabrini, seja bem-vindo. Marcelo. A professora Andressa, né, que está aí. Aí sabe tudo, hein? Essa aí tem conhecimento. Aí sim. E ele, né? Parceirão aí do canal. Luizal, sumido aí. Luizal, boa noite. Né? Espero que você melhore logo aí, né? Que você falou que você estava com Covid, né? Então, já quero deixar claro para todo mundo que, né, não houve nenhuma briga, né, com o Menossi não, com o Luizal, né? Para ele ter sumido, ele falou que estava com Covid, né? Então, tá melhorando. É por isso que ele precisou estar se afastando e no ano que vem eu espero que ele esteja 100% para voltar a trazer os conhecimentos dele. Ali Aparecida, seja bem-vinda. Pai Menossi, axé, irmão, boa noite a todos. Salve, Lê. O Exu Mirim de todas as lives. Partiu encher o Pai Menossi de pergunta. É isso que a gente quer. Vai devagar, hein? Não, pode mandar as perguntas aí difícil, porque a gente responde. Imagem e som estão ótimos. Valeu, Luiz. Então tá bom. Som perfeito, imagem boa. Aí. Então é isso. Caçada, atividade paranormal. Bem-vindo, Perfil. Seja bem-vindo ao canal. Ele estará aqui no canal na quarta-feira, no penúltimo podcast do ano de 2022. Né? O penúltimo podcast será na quarta-feira e o último podcast do ano será no dia 15 de dezembro. E olha quem está aí de novo, Pai Maurício, obrigado. Maurício. Mais uma vez.
né? Ele está em quase todas as lives assim que ele pode. Quem não conhece o canal dele, dá uma corrida lá, se inscreve, compartilha, que o canal dele também é bom. Bom, então já vamos, né, já para... Bom, o Luiz não deixou nem eu pensar em fazer a pergunta, ele já fez a pergunta. Era essa a pergunta que eu ia fazer, né? Mas, já que o Luiz não deu tempo, qual a principal função da linha dos boiadeiros na Umbanda? Então, vamos lá. Na nossa, e só falo pela minha doutrina, né? Pela nossa tradição, nós usamos muito essa linha para limpeza. Limpeza, reorganização, de concentração do terreiro, dos médiuns da casa, né? Essa é uma linha que vem muito assim, depois de uma linha de esquerda, depois de uma linha de preto velho, ou quando o guia-chefe manda chamar essa linha, né? Então, nós gostamos muito dessa linha para limpeza dos médiuns, principalmente. E os boiadeiros também podem trabalhar dentro da linha da esquerda? Não, na nossa doutrina não, mas ela pode vir após. Quando nós viramos de novo o terreiro para a linha da direita, e aí ela vem para justamente limpar o resto das energias que ficam, ou um outro médium em desequilíbrio, né, um outro médium que sai ali da concentração, da linha. Então, a função desse boiadeiro, para nós, na nossa tradição, é que ele venha e com seu laço ele traga todo mundo de volta para a concentração, para o centro, né? E faz uma limpeza dos miasmas astrais que sobrarem, de alguma energia negativa que está em algum consulente, ou nos médiuns mesmo, né? Então, mas não usamos eles com a gira virada para a esquerda, né? A gente volta a gira para a direita e chamamos os boiadeiros, que é normalmente o que a gente faz. Mas aí depende muito de casa para casa, né? Assim, por isso que eu falo só da minha, né? Da maneira que a gente interpreta essa linha dos boiadeiros, né? É uma linha que não dá consulta, mas se precisar, ele vem e dá consulta, lógico. É um direcionador, né? Os boiadeiros são direcionadores, né? Dos caminhos. O boiadeiro, com a sua inteligência, né? Que ele tem na época que para nós são espíritos que foram vaqueiros, foram condutores do gado, né? Então eles têm um direcionamento e um conhecimento da natureza, né? De analisar a natureza, por onde ir para não se ferir menos, né? A procura aí do caminho para ele levar a sua boiada, a procura da água para o seu gado, né? Um espírito que tem vamos dizer assim, ele é mais sério que o baiano, né? Ele é mais turrão que o baiano, né? Ele não vem muito para brincar, ele não brinca, né? Ele vem, faz o serviço dele sem papo, né? Fala pouco. A gente fala que o vaqueiro normalmente era um espírito que ele ficava muito, era um homem trabalhador da terra, que ele ficava muito isolado, né? Viajava por muito tempo, ficava longe da família. Pode ser, muitos espíritos podem ser vaqueiros de grandes fazendas. Então é nessa linhagem aí que a gente entende essa linha de boiadeiros na nossa doutrina. Ótimos quebradores de demandas, de feitiço, ótimos condutores aí, né, que conduzem espíritos malignos, espíritos sofredores aos seus caminhos, que ele recebe a ordem de encaminhar esses espíritos para os seus lugares, né, corretos, né, dentro da lei. Então a gente tem um respeito e um agradecimento muito grande aos boiadeiros por todo esse trabalho. O que eu também me referi, né, deles trabalharem na esquerda, não é assim, dentro de uma gira de esquerda. Assim, tem a gira de boiadeiro, vem o consulente, e o consulente pede para eles trabalhar a energia deles, mas do lado da esquerda. Isso pode acontecer? Não, na nossa casa não.
Na nossa casa, não. Na nossa casa, a gente não. Mesmo ele sendo uma energia mais, até um pouco mais densa, né? Pelo seu jeito, né? De ser, né? De se apresentar. Mas não misturamos, não. Não, com a esquerda, não. Esquerda é esquerda, direita é direita, energias diferentes apenas. Cada um tem o seu trabalho específico, não. Na nossa casa, não. Só se, é aquilo que a gente fala, né? Na minha casa, não, mas se a entidade chefe mandar e precisar, eles fazem o que eles bem entendem. Perfeito. Desde que tenha um fundamento, uma explicação para tudo, tá tudo bem. É o que você falou, né? Depende de a casa e a doutrina da casa, né? Então, essa linha, por exemplo, aqui em São Paulo, ela é muito menos difundida do que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já é o contrário, pelo que eu converso com os irmãos cariocas, né? Eles têm muito mais afinidade, e lá no Sul também, me parece, eles têm muito mais afinidade com essa linha de boiadeiros que nós paulistas, né? Tanto que aqui é os baianos, e lá são no Rio de Janeiro, por exemplo, são os boiadeiros. Você fala de baiano para os cariocas, eles não conhecem igual nós conhecemos aqui, né? A linha de baianos, né? E é ao contrário, aqui é os boiadeiros que muitas casas trabalham mais assim com eles, né? Em finais de giras, não é uma linha de consulta, vamos dizer assim. Poucos terreiros têm essa linha, né, de consulta. Hoje em dia tem mais, mas ainda é pouco. Perfeito. Deixa eu só pular a pergunta dali. Cadê da professora dessa que ela falou aqui? Aqui, achei. Né, que ali tá, que a gente está falando, você está falando, né, das linhas, e ela comentou aqui, ó. Boiadeiros, vaqueiros são Nossa, entidades maravilhosas. é um irmão que, quando enterra, ele teve que aprender a lidar com as diversidades da natureza, da vida, né? Uma vida de luta, de nunca desistir também, né? Ele tinha que fazer aquele trabalho, então ele precisava conhecer por onde andava, por onde conduzia todo aquele gado, né? As escolhas que eles faziam, os fugitivos, né? Os bois que fugiam da manada ali, né? Então eles tinham que controlar tudo isso, né? Então são grandes conhecedores da natureza, sabem a hora que vai chover, que não vai chover. Ou seja, trazendo para a nossa vida, ele vai nos direcionar um caminho melhor, com certeza. Quem ouve boiadeiro, principalmente, eu sempre falei para os dirigentes espirituais, aqueles dirigentes espirituais que incorporam essa linha, os valores dessas linhas, eles vão conduzir o seu terreiro muito bem aplicando o que os boiadeiros nos ensinam, né? Perfeito. Ali já deixou, né, a sua primeira pergunta. Deixa eu pôr aqui. É que como choveu bastante hoje, então tá dando uma travadinha. Mas eu vou ler aqui, ó. Pai Nosso, já deixarei a primeira pergunta. Os boiadeiros também. Ah, já foi aqui, ó. Pai Nosso, já deixarei a primeira pergunta. Os boiadeiros também podem ser espíritos de caboclo ou representam mais o povo sertanejo, vaqueiros e gaúchos? Na verdade, esses caboclos de couros, né, como a gente chama, né, são exatamente isso, são os vaqueiros, os sertanejos, os gaúchos, né, caboclos de couro, lá, que o pai Maurício colocou agora, né, para nós conhecemos os boiadeiros como os caboclos de couro, sim, com certeza são. Tem uma lógica do porquê ser quando eles vêm em terra trabalhar, né? É nítido de ver eles trabalhando com seus laços, com seus chicotes, com seus charutos, em alguns casos, né? Com seus elementos de trabalho que vão mais nessa pegada aí, né? Então já vamos tirar a dúvida aqui, né, dali. Acredite, pai Maurício,
na antiga casa, o dirigente falava que o boiadeiro era a mesma coisa que caboclo. Então, mas é um nome que muita gente chama de caboclo de couro, viu, Li? Mas não deixa de ser o caboclo. Aqui a gente tem o caboclo de couro e o caboclo de pena, né? Que um são os indígenas e outros são os caboclos de couro, que são os sertanejos, os vaqueiros. Que quando eu acho até que se a gente subir ali mais para cima ali e ver nossa mistura do povo banto ameríndio ali, você vai encontrar esse povo mesmo, os caboclão da terra, né? Da terra seca, da poeira ali, né? Trabalhando naquela faixa sertaneja nossa ali do Brasil, ali, mesmo lá pro sul, né? Sempre pro interior, né? Ó, só para complementar o que você está falando, ó, o Pai Maurício ele colocou aqui, ó, mas é caboclo de couro, na maior parte das doutrinas ligadas a Oxóssi e Yansan. Olha que interessante esse comentário do Pai Maurício, porque é o seguinte, aqui, para nós, eles são... Eu não ligo eles com ninguém, com orixá nenhum, mas em muitas casas ligam eles mais aqui, para nós, a Ogum, Xangô e Yansan. Oxóssi é a primeira vez que eu ouço falar. Olha só que interessante, lá para o sul, nas tradições deles, ele é ligado a Oxóssi aqui. Interessante, né? É regional, né? Tem uma diferença aí das regiões do país. Só que para mim, na nossa tradição, eles não são ligados, eles são livres, são espíritos livres. Né? Então, para nós, eles não têm ligação nenhuma com o orixá regente. Por exemplo, se eu sou filho de Oxóssi, que nem eu sou, ele vai trabalhar na regência de Oxóssi, porque eu sou filho de Oxóssi. Ou se ele quiser se apresentar no seu ponto e ali colocar algum elemento, algum símbolo, algum signo do orixá que ele representa e não que ele é ligado, também tudo bem. Mas pelas características dos vaqueiros, da natureza, do terreno árido, né, do sertanejo, para nós aqui, e direcionador, né? Então, para nós aqui é mais de Ogum e Yansan. Vamos ver, eu pessoalmente conheço muito pouco sobre eles. E calma que já tem umas perguntinhas aí. Que interessante, gostei de saber, desconhecia o termo caboclo de couro. Eu particularmente, eu também estou conhecendo hoje. O caboclo de couro, né? Porque quando você vê aqueles sertanejo fortão do meio da terra seca, lá que você vê os caras com aquelas roupas de couro, né? Aquilo são aqueles caboclão que a gente chama, né? Porque o indígena, na verdade, não tem nada a ver, né? Para mim, em particular, com caboclo, né? Então, na Umbanda se deu esse nome de caboclo, de couro e caboclo de pena, justamente para diferenciar isso, né? Eu sei que o nome é diferente, a mistura do indígena com o negro, né? Mas eu chamo de caboclo. Essa mistura do povo banto aí com os indígenas que deu origem a esses sertanejos fantásticos, né? Que também não tinham voz, né? Não tinham direitos. É um povo que vivia sozinho, né? Trabalhadores que viviam aí na lida aí sozinho, né? Então, a Umbanda mais uma vez acerta, a espiritualidade é sábia, mais uma vez acerta e dá voz a esses espíritos que são de pouca conversa, diga-se passagem, né? Vamos dar boa noite aqui a Gorete Pessoa, bem-vinda, mais uma live. O nosso Exu Mirim das lives, ele quer saber assim, ó, quais os instrumentos de trabalhos que eles utilizam normalmente? E eles usam algum tipo de bebida para os trabalhos? Os boiadeiros, normalmente, ele vai usar o chicote, ele vai usar o laço, ele vai usar o chapéu. Eu já vi boiadeiros usando um colete de couro, né? Mas o médium nem usa quase, mas se quiser, se o boiadeiro pedir, vai usar, acabou, como elemento de trabalho. Não como parafernália na roupa, né?
Mas se ele falar que é um instrumento de trabalho, como o Exu usa a capa, esse boiadeiro também vai usar. Ele pode usar também, ele vai usar charuto, bebida ele vai usar vinho tinto, ele vai usar a pinga, mas tudo como elemento de trabalho, e não como para ele consumir, né? Como se ele ainda consumisse algum tipo de bebida ou de cigarro. Né? Cigarro de palha, cigarro comum. Aí vai muito do que a entidade vai pedir, qual a característica de trabalho dela, né? Que nem, pelo menos, apesar que é a próxima live de segunda-feira que vem, mas só para a gente ter uma noção, pelo menos de baiano, pelo menos baiano toma aquela baianinha, pelo menos era na onde eu... uma batidinha, né? Isso, as baianinhas, né, que vende por aí. O boiadeiro já vai gostar de um feijão tropeiro, de uma carne seca, né, de uma vaca atolada, né, de comidas que não precisavam de geladeira, né, para nada, né, porque nem existia e muito menos por onde eles trabalhavam, por onde eles andavam, né. Então eles precisavam de comida assim, né. Cadê a pergunta? Quais os elementos? Pai Maurício e Pai Minosso. Esses caboclos de... vou ler, mas faz parte. Pai Maurício e Pai Minosso. Esses caboclos de couro seriam quais tipos de espíritos? Ela mesma respondeu naquela pergunta que ela falou, né? Desses trabalhadores do sertão, né? Os vaqueiros, os boiadeiros, esses viajantes, né? Que transportavam seu gado entre estados e cidades, trabalhadores de fazendas, né? Tudo esse direcionamento aí do gado, né? Perfeito. O Luiz Lau, o que é importante para os médiuns na vivência com a linha dos boiadeiros? Então, eu tinha acabado de falar dos pais de santo, né? Quando você tem algum tipo de adversidade que você não consegue encontrar o caminho, por exemplo, vou citar um exemplo bem simples assim. Você chega numa bifurcação na sua vida, que você vai para a direita ou para a esquerda, essa linha de boiadeiros, para isso é maravilhosa. Você pedir, você se concentrar, você entrar em conexão com essa linha dos boiadeiros e pedir o caminho certo, né? Ele não vai te dar como, né, para não te dar, né, o peixe frito, mas ele vai te direcionar e vai te mostrar qual é o caminho melhor para você escolher. É como diz, né? Ele vai te dar só que a receita para você fazer o caminho. Exatamente. Então, para nós, essa linha é muito importante na concentração dos médiuns, na concentração para você receber, principalmente para você resolver problemas familiares, né? Quando a tua família está dispersa, está desconcentrada, algumas brigas se separam, alguns filhos fogem do caminho, então a linha dos boiadeiros com o laço, né? Você usar o que quer dizer o laço do boiadeiro, né? Ele vai te ensinar você a como conduzir esse laço e trazer de novo o seu gado para o rebanho, né? Os que fugiram, né? Trazer de volta esses filhos para o círculo familiar de novo, né? E, então o boiadeiro ele é muito importante dentro de um terreiro, por exemplo, médiuns que começam a perder a fé, que começam a se desvirtuar por algum motivo, seja lá qual for, alguns médiuns que desestabilizam a corrente mediúnica com um papinho furado, com fofoca, com não ter o que fazer, né? Então, sabendo usar essa linha dos boiadeiros, eles trazem de volta esses médiuns para o lugar. Com certeza. Ou até tiram do terreiro, se for o caso. Se esse médium não voltar para a linha correta, né? Para o direcionamento correto, né? Para a direção correta. Mas a função dele é essa, é direção, é direcionar você ao caminho correto, para você resolver os problemas da sua vida.
Perfeito. O Marcelo Cabrini, ele pergunta assim, ó, na casa que eu trabalhei em Campinas, também não haviam giras específicas de boiadeiros, mas vinham na gira de baiano, mas como boiadeiro mesmo, mas não davam consultas. Olha que interessante, você vê que os boiadeiros não são de dar consulta, porque falam mais pesado, eles falam pouco. Só que no astral são os que mais trabalham. Enquanto o preto velho está dando sua consulta, enquanto o caboclo de pena está dando sua consulta, ali os boiadeiros estão trabalhando, encaminhando os espíritos sofredores, espíritos de quiumbas que vêm atrapalhar os trabalhos, que ou vêm acompanhado com algum médium e foi permitida a entrada justamente para essas entidades, porque o boiadeiro trabalha muito no astral, né? E aí, quando a gente fala de Yansan, a gente fala de Yansan justamente por quê? Porque Yansan faz também esse transporte, né, desses espíritos, né? Então, a gente tem uma definição que boiadeiro pega esses espíritos, leva a regência de Yansan, a casa de Yansan, e Yansan dá a direção para esses espíritos, né? Ou por uma ordem de Yansan, vamos dizer assim, esses espíritos que são livres, né? Eles fazem esse direcionamento aos espíritos desencarnados também. É interessante. A prof. Andressa, ela está... É verdade, eu conheço muitos irmãos do Rio difundem mais sua gira do que a de baiano. Sim, é bem comum no Rio de Janeiro, é muito mais comum os boiadeiros, sim. Eu não sei se o Paulo Maurício está por aí, mas eu acho que no Sul, muito mais ainda. Depois a gente vai tirar essa dúvida com ele aí. Aí, eu acho que é aquela pergunta lá em cima dali, que ele fala, né, dos caboclos, mas é caboclo, né? Sim. Aí o Luiz Lau, com mais uma pergunta fantástica, né? O Luiz Lau quer me fritar, que eu sei que eu conheço ele. Qual a vivência que tivemos... qual a vivência que tiveram com os boiadeiros? Ele já não fez essa pergunta? Não. Não? Não, eu tô chegando no final agora. Ué, qual foi a outra pergunta que ele fez? Não, a primeira que ele fez foi: qual a principal função da linha dos boiadeiros na Umbanda? Aí agora ele está invertendo, eu acho, a pergunta: qual a vivência que tiveram com os boiadeiros? Ele está perguntando qual a vivência que eu tive com os boiadeiros, deve ser isso? Ou eu, você? Pelo que eu entendi, sim. Eu já falei, já. A vivência que nós temos com os boiadeiros e por que eles estão no terreiro. Já respondi. Eu acho que você já leu essa pergunta aí. Já vi médiums trabalhando todo caracterizado de boiadeiro. Achei muito interessante. Deu vontade. Olha aí. Deu uma verdadeira palestra. Show de bola, né? Ele se chamava Zé Boiadeiro. Zé Boiadeiro. Tem Zé Boiadeiro, Zé do Laço, João do Laço, João da Mina. Nossa, é uma infinidade de nomes, né? Mas essa caracterização na nossa doutrina não é que não é permitido. Mas como a gente gosta do branco para tudo, para se tornar uma coisa igual, todos serem iguais, então a gente permite que sejam, que as entidades tenham o que ela quiser para trabalhos, elementos de trabalhos apenas. Mas deve ser maravilhoso estar uma palestra de um boiadeiro, deve ser fantástico. Mas eu queria ter. Eu queria ter essa oportunidade que ela teve também. Gosto muito de rimar, né, as palavras. Pode pôr de novo, pode pôr do Luiz aí.
mais uma bucha aqui, você seria como conduzir a boiada com disciplina, Sim. e persistência. Foi o que eu falei. É isso também, né, trabalhando com a linha. Então, foi isso que eu falei. O dirigente espiritual que sabe trabalhar essa linha, Luiz, ele vai ter o terreiro na mão dele sempre. E com muito respeito e educação aos seus filhos. O boiadeiro, além de tudo, ele é muito bondoso. É um espírito muito bondoso. Mas muito bondoso. Tem muita bondade. E muita honestidade. Então, é um espírito que ele vai... O Pai de Santo, o dirigente espiritual que sabe usar, ele não precisa nem ter essa linha de trabalho. Mas se ele souber usar tudo que o boiadeiro vem ensinar e aplicar no seu terreiro, ele vai ter sempre uma corrente firme, forte, concentrada, séria, com essa organização, persistência. Vai ter médios que não vão desistir, que não vão tremer, que não vão correr, né? Então, essa linha, quem sabe usar essa linha, vai ser, além de tudo, um grande líder e um grande professor na religião. Ele vai ser um grande condutor de seres humanos, ensinando a absorver todos esses valores de todas as nossas entidades que a Umbanda nos traz, né? Tenho certeza absoluta. E se você procurar, tem alguns chefes de terreiro, dirigentes espirituais, não sei se mais antigo, é que eu conheço os mais antigos. Muitos têm o boiadeiro de frente. O boiadeiro que é o guia-chefe do terreiro. E pode procurar, são terreiros com anos e anos e que nunca se desestruturam. Porque esse dirigente aprendeu com o seu boiadeiro a fazer tudo o que você escreveu aí. Disciplina, organização, persistência. São ótimos. Perfeito. Eu vou pular aqui uma pergunta. Vivência com as boiadeiras. Então, você sabe que antes de começar a live eu estava tentando me lembrar de quando eu vi uma boiadeira, mas não me lembrei. Eu acho que eu conheci uma irmã há muitos anos que chegou a trabalhar com boiadeira, mas seria um pecado eu falar alguma coisa sobre as boiadeiras. Não tive essa experiência de vivência com boiadeiras. Mas, conversando com outros irmãos, muitos me falaram que algumas irmãs da casa, do terreiro, trabalham assim com boiadeiras, que acompanhavam os seus maridos, que cuidavam da família, dos filhos, né, na fazenda, quando se deixavam sozinhas, ou até mesmo conduzindo, principalmente quando, por exemplo, se o marido morre e a fazenda é dela, o boi é dela, o gado é deles, né? Tem que conduzir esse gado. Quantas boiadeiras não tiveram que pôr a mão na massa do trabalho do marido, se fica doente, alguma coisa assim, né? Eu estou por dedução, tá? E deve ser uma coisa fantástica trabalhar com uma boiadeira, né? Perfeito. Ali, verdade, Luiz, seria como se fosse uma boiada arrédia e teimosa. Arredia e teimosa. É isso aí, tá muito revoltados, só na chicotada. E, boa noite ao João Germanota. Seja bem-vindo se for a primeira vez. Muito obrigado. Muitas vezes eu já vi, em casos de consultas, que a gente está trabalhando com o caboclo de pena, por exemplo, ou até mesmo com os baianos, ou principalmente com os pretos velhos. Já aconteceu comigo de o preto velho estar dando a consulta, mas eu sabia que o boiadeiro estava ali encostado. O boiadeiro estava ali trabalhando com ele. Era muito interessante, porque era caso de direcionamento, de trabalho, alguma coisa assim, que eu me lembro mais ou menos, assim, só vou dar E eu percebia que o preto velho parecia que ele esperava para responder, sabe? Eu sentia... E aí, quando eu, curioso, né, filho de Iemanjá, curioso, eu perguntei ao preto velho por que acontecia, que me dava a impressão de estar ouvindo
não só o preto velho, como mais alguém. E aí o preto velho me conta que quem estava trabalhando era o boiadeiro. Então você vê que não precisou nem incorporar, né? Então a gente não sabe o que acontece dentro de uma gira de Umbanda no astral, né? Quantos ali estão trabalhando e quantos boiadeiros estão trabalhando ali, né? Perfeito. Quero dar as boas-vindas, deve ser a primeira vez, a Dandara Vieira. Seja bem-vindo ao canal, se for a primeira vez. Se já foi inscrita, seja bem-vinda mais uma vez. A Andréa Batista está falando aqui, ó, a mãe Tatiana Albana, que é a mãe Tatiana, né, que já fez live aqui no canal, tem uma boiadeira. Olha aí. Olha que beleza. Podia chamar a mãe Tatiana para vir explicar para a gente. Eu mandei mensagem para o que as boiadeiras fazem em terra, porque eu realmente não tive esse prazer de conhecer uma boiadeira e vivenciar o trabalho dela, né? Mas seria uma ótima a mãe Tatiana vir aí uma hora aí e falar sobre ela. Para até tirar esse, sei lá, não vou nem dizer preconceito, mas tirar esse só boiadeiro, né? Só o boiadeiro homem, que normalmente era normal, né? O dos vaqueiros que mexiam com o gado, que mexia. De repente a mãe Tatiana vem e explica pra gente qual era o trabalho das boiadeiras, né? Eu vou mandar mensagem para ela e aí a gente, se der, né, se ainda der para encaixar uma segunda live ainda esse ano. Sim, sim. Boiadeiro, porque, se eu não me engano, eu acho que ela está trabalhando, né? Então não sei como que vou fazer, mas vou mandar mensagem para ela. O Luiz está falando assim, as boiadeiras são bem bravas. Vai brincar, vai. Aquele povo sertanejo, sério, aquele sertanejo que tinha que lutar pela comida diária, né? Tinha que, e talvez até enquanto seus maridos ficavam fora da sua fazenda, das fazendas ou do lugar que eles moravam, né? Ela tinha que defender sua família, ela tinha que defender a sua moral, né? Então, tinha que criar seus filhos no laço mesmo, porque a molecada era terrível, né? Então, eu imagino sim, as boiadeiras são sérias, são bravas, trazem isso, né, justamente para esse direcionamento, né, para ajudar no direcionamento, né? Acredito sim. Perfeito. Quero dar boas-vindas ao Charles Dark Zone. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí mais uma vez aí na live. Você sempre está aí, né, dando uma boa noite aí. Obrigado. Eu já vi muitos casos. Volta, pode ir na pergunta, depois eu cumprimento. Então, mas olha, tá vendo? Está fazendo uma pergunta bem interessante. Qual o papel do boiadeiro em uma desobsessão? Então, eu ia falar exatamente isso, né? Normalmente, nos transportes mediúnicos na Umbanda, quem vem buscar, quando a gente faz esse transporte na linha da direita, né? Quem faz esse trabalho de retirar esse espírito, seja ele maligno ou sofredor, está obsidiando algum irmão, são os boiadeiros, né? Eles têm a capacidade de encaminhar esses espíritos, eles têm a função de direcionar esses espíritos aos seus lugares, conforme manda as leis divinas, né? Então, sim, os boiadeiros são os principais espíritos que trabalham no astral, na nossa tradição, que fazem esse trabalho. Então, toda vez que se faz um transporte, uma desobsessão diretamente da pessoa, por um preto velho, por exemplo, quem vai fazer esse transporte desse espírito, dar a direção para esse espírito, são os boiadeiros, mas pode ter certeza absoluta. Pela sua força, pela sua característica de trabalho, né? Com certeza, a persistência, o boiadeiro é muito persistente, né? A persistência dele, a luta, a seriedade, a energia um pouco mais densa, a capacidade de conhecer os lugares, é o boiadeiro que faz esse trabalho. Fantásticos.
Eu queria ver como que seria um trabalho de desobsessão de uma linha de boiadeiros. Eu queria ver como que Ah, é. quando eles estão em terra é bem interessante. Normalmente eles trabalham sem a gente ver, né? Uhum. O vaqueiro, o boiadeiro, ele foi um trabalhador isolado, né? Solitário. Né? Mas quando você põe ele em terra, que ele vem em terra para fazer essa desobsessão, é uma desobsessão bem interessante, bem bruta, assim, não de machucar alguém, mas você sente a brutalidade dele, a força dele, tipo, sem conversa, não tem conversa. Tem trabalho, ele não fala nem oi nem tchau. O cara vem, trabalha e vai embora, e deixa aquilo ali limpinho, equilibrado. Meu, é fantástico. Por exemplo, num trabalho de esquerda, onde os médiums se cansam um pouco mais, porque desgastam muito mais energia, né? Você faz uma passagem de boiadeiro, acaba a gira, parece que você está em outro planeta, né? Você fica alinhadinho, sem dor no corpo, você fica super equilibrado, principalmente aquelas giras que demoram um pouco mais, né? De 2 horas de incorporação, que você começa a cansar, né? Principalmente para gente um pouco mais velho, né? A molecada que fica mais empolgada com os Exus, com as pombagiras, né? Tudo que sobrar de energia, de resto de energia ali, boa, ruim, ele leva tudo. Até as boas ele leva, deixa você puro, deixa o médium puro, sem radiação nenhuma de mais entidade nenhuma. Você volta para sua casa limpo, limpo, trabalhado, equilibrado, concentrado. O verdadeiro é fantástico. Perfeito. Deixa eu só dar boas-vindas aqui, antes de ler a pergunta da Dandara. A Beatriz Leopoldinense. Se for a primeira vez, seja bem-vinda. Se não fosse já escrita, bem-vinda, mas bem-vinda novamente. Para você ter uma ideia, e posso falar só por mim, o boiadeiro que me acompanha é a entidade que mais risca ponto. Preto Velho quase não risca ponto, o caboclo quase não risca ponto, de pena, né? O baiano, então, nem me lembro quando foi que ele riscou ponto, acho que nunca. Mas o boiadeiro que me acompanha não tem uma vez que ele não risca o ponto. Então, você vê qual é a função da firmeza ali do médium, do trabalho que ele vai fazer, o que me acompanha. Ele risca muito ponto. Fala quase nada, quase não fala. Se você não for conversar com ele, ele não conversa com ninguém. Ele fica só observando. E se demora muito para aparecer alguma coisa para trabalhar, ele vai embora. Né? Então, assim, ele vem, me trata de mim, não tem nada para fazer, não. Então, tchau. Não vou ficar em terra. Risca o ponto que ele quer lá e vai embora. Não está nem aí. Então, não tem muito que nem o boiadeiro, né, que nem os baianos, que gostam de falar, né? Alguns boiadeiros que falam, eles gostam muito de rimas, né, também. É bem interessante conhecer. Mas eu conheço baiano que não gosta muito de falar, não. Sim, tem também, principalmente os cangaceiros, né? Que o que me acompanha fala muito também. Mas mas é a essência de cada espírito que está ali trabalhando, né? Ele vai demonstrar o que ele é realmente. Se o médium for um médium preparado para isso, que ele deixa a sua entidade trabalhar na sua essência, todos são diferentes também, né? Perfeito. Você pode conhecer 50 Zé do Laço. São 50 espíritos diferentes, trabalhos diferentes. Sim, verdade. Lá, que nem eu passo com médico que o boiadeiro dele é Zé do Laço. Olha aí. Tem algumas interpretações que eles foram encantados da natureza, que eu já ouvi falar também, não é daqui, mais da região de São Paulo, mas alguns terreiros ainda reconhecem como encantados da natureza, lá da encantaria, onde foi que começou, né? E nós importamos, né, os boiadeiros
Então, dá para explorar muito essa linha ainda, até mesmo nos estudos, ouvir outros irmãos que conhecem bem essa linha também, é bem legal. A intenção é essa mesmo, eu quero trabalhar essa linha e sempre trazendo gente que conhece, como a mãe Tatiana, né, que quem falou aqui? Andréia. Das boiadeiras, né? Isso, né, então eu vou né, eu não sei se vai dar tempo de chamar esse ano ainda, mas ano que vem teremos tempo aí para chamar bastante gente. E cadê a pergunta da Dandara? Aqui, ó. Boa noite. Um quiumba pode trabalhar para uma entidade? Semana passada eu estava no terreiro e incorporei uma obsessora chamada Maria dos Quengais. Falou que veio para evoluir e trabalhar para minha mestra. E aí? É difícil analisar assim, não está no momento, né? Quem ouviu isso, né? Como foi interpretado isso, né? Mas quando a gente fala de quiumba, a gente fala de espíritos obsessores que podem até imitar uma entidade, né? Agora, o quiumba vir falar que ele trabalha para uma entidade, por quê? De qual sentido? Né? Qual o sentido? Qual é a lógica disso, né? Então, ela disse que incorporou essa obsessora chamada, que deu até o nome, que falou que veio para trabalhar e evoluir. Maria dos Cangaios, que falou que veio para evoluir e trabalhar para minha mestra. Então, vamos deduzir assim. Quando a gente fala de um espírito desse, quiumba, talvez dentro da sua própria aí, da sua evolução, era de um caráter, de uma essência não ruim, vamos dizer assim, vamos falar de bem e de mal, E ela consegue se evoluir dentro dessa linha, então ela vai ser uma pombagira, ela vai ser um Exu, né? Então, talvez essa mestra, que eu imagino que seja da esquerda, ela resgata esse espírito, e esse espírito vai trabalhar na falange dela. O meu problema maior aí era porque eu não estou lá, né? Não vi o que aconteceu, de um quiumba incorporar e falar até o seu nome, né? É difícil analisar sem estar dentro do contexto ali, do momento, né? Mas eu acredito sim, que vários espíritos são resgatados pela sua evolução até dentro da própria trevas aí, e logicamente eles vão ser resgatados pela falange dos caveiras, pela falange dos lodo, de todos os Exus e pombagiras, sim, pode acontecer sim. Mas aí já vão se apresentar dentro da falange. Só estou achando estranho ela se apresentar como uma quiumba fulano de tal, estar em evolução ainda, e dizer que vai trabalhar para fulano de tal. Eu acredito que esse espírito já vem e já fale. Olha, o meu Exu do Lodo, por exemplo, eu fui resgatado pela falange dos Lodo, assim, por causa da minha evolução, por causa disso. Mas dizer que é quiumba é a primeira vez que eu vejo acontecer. Mas da espiritualidade eu não duvido de nada, né? E o quiumba dá o nome Maria dos Cangais. É a primeira vez. Então, para mim já é uma pombagira, a falange delas aí. Eu também associei a elas. Sim, precisava saber melhor o contexto do momento, né? O como foi, por que aconteceu. Se a entidade estava lá e se afastou e deixou esse suposto quiumba falar, incorporar e falar. É difícil. Sem estar no contexto é muito difícil. O que o pai de santo falou, o que a mãe de santo, como eles interpretaram isso, né? Então, o melhor caso é ouvir o que o pai e a mãe de santo falou. O que o pai e a mãe de santo falou, está falado, está certo e acabou o papo, né? Ou a entidade-chefe, né, do terreiro. Se eles falaram que não, é isso mesmo e está certo, eles estão certíssimos.
Bom, espero que tenha respondido a pergunta da nossa irmã Dandara, né? Se você puder procurar saber mais informações, na próxima live a gente pode estar. Você faz a pergunta novamente e aí a gente procura. Eu poderia até perguntar para ela o que os pais da casa falaram sobre isso, né? Se eles falaram não, que realmente foi isso e é isso, acabou, tudo bem. Ok. Salve, Li. A Tati. Oi, Tati. Bem-vinda. Quero dar boas-vindas aqui também. Lua Nova aí. Idália Cordeiro. Nossa. Seja bem-vinda. Boa noite. Maravilhoso. Fui criada por um boiadeiro, Lua Nova. Agradeço por tudo. Um mestre sério e sisudo. Idália, você foi uma premiada, porque se você incorporou todos os valores que ele te passou, tenho certeza que se você for uma pessoa na sua vida muito sempre direcionada, né, sempre amparada pela direção correta na caminhada. Lógico que somos seres humanos e erramos diariamente, mas tenho certeza que esse boiadeiro te encaminhou para suas decisões máximo corretas possíveis, né? Tenho certeza absoluta, maravilhoso. Boiadeiro Lua Nova, tá vendo? É interessante, eu não. Então, boiadeiro Lua Nova, né? Vamos interpretar o nome dele assim, na minha visão. Lua Nova. Lua Nova pode ser um boiadeiro que trabalhava no noturno. Um boiadeiro que trabalhava na Lua Nova. Lua Nova é uma lua que não tem, então tá tudo escuro, não existe lua. Lua Nova é uma lua completamente, o céu pretão, né? Então você imagina esse boiadeiro trabalhando no escuro, na parte noturna, cuidando do gado, olhando o gado, né? Você pode interpretar, e aí veja só a diversidade que ele deve ter encarado nos caminhos, nas suas caminhadas, né? Tinha um direcionamento só das estrelas. Imagina. Deve ser maravilhoso. Deve ser um trabalho lindo dele. Aí ela pergunta aqui também, gostaria de saber se todos os boiadeiros carregam a bandeira de Nossa Senhora ou são poucos? A verdade tipo, um sim, outro não, 10 sim, 2 não. Aí é do espírito, né? Desse irmão que ele tinha a sua fé, o que ele carregava com ele, né? São espíritos de muita fé, né? Sempre foram, né? Em terra foram irmãos de muita fé, né? E aí cada um tem a sua fé, mas sim, eu conheci vários que falavam muito de Nossa Senhora. Que vinha de uma origem católica, né? Sim, pode acontecer, sim. Perfeito. Quero dar boas-vindas à mãe Sueli, Cancela. Salve, mãe Sueli. Boa noite, seja bem-vinda. Está um pouquinho sumida no canal, né? Já fiz vários convites aí para a mãe vir também, mas com os compromissos do terreiro dela, né? Fica meio complicado. Mas ainda o convite está aberto aí. O Thiago está falando assim, se falasse que é um Egum e não Quiumba, eu entenderia como mais natural. Tipo, estar em preparação para virar determinada entidade. Ser acolhida por alguma falange. Você vê como é que é interessante, né? A tradução da palavra Egum. Na nossa tradição, Egum é todo espírito que teve matéria. Então, o Quiumba teve matéria. Então, ele entra no mesmo Egum, você entendeu? O sofredor, ele é um Egum. O caboclo, ele é um Egum. O preto velho é o Egum. O orixá Oxóssi não é Egum, porque ele não teve matéria, na nossa tradição, né?
Então, essa tradução da palavra egum diverge de bastante em vertentes, em maneiras de entendê-la, né? Mas sim, mas eu entendi o que o Tiago quis dizer. Já seria um espírito que foi recolhido por essa falange, seja ela qual for. Ela não viria se apresentar como um quiumba, né? Se algum espírito no meu terreiro se apresentar como um quiumba menor, vou falar, opa, peraí, amigão, você está no lugar errado. Ah, não, mas eu trabalho para o pai Sebastião da Cunha. Eu falei, não. Vai desculpar, mas, amigão, aí eu chamo o boiadeiro. Peraí que você vai bater um papo com o boiadeiro, então. Né? Então, você tem que estar no momento, no contexto e ver o que vem acontecendo, né? Você tem que estar participando da história para dar palpite. Assim é impossível, né? A gente pode ir só por uma dedução e um exemplo que eu dei se acontecesse na minha casa. Eu ia falar, então você vai voltar quando você já for aí absorvido ou já entrou dentro dessa falange do pai Sebastião, vamos dizer assim, né? Ou do Exu do Lodo, seja lá quem for. Deixa eu só responder a idade aqui, que a mãe da Tatiana depois aqui. Deixa só a internet destravar. Destravou. A mãe Tatiana fala assim, que a Idália perguntou da bandeira, né? Aí ela pergunta, geralmente, boiadeiros que carregam a bandeira de Nossa Senhora eram romeiros. Aí a Dandara, né, ela comentou aqui, foi quando começou a reunião. Eu incorporei, ela falou isso. E devido à carga muito pesada... agora entendi. Fora, eu fiquei passando mal. Então a minha mestra veio e disse que ia cuidar dela. Então a mestra, eu acredito... mudou a história. A nossa irmã estava acompanhada, incorporou um quiumba que veio lá para atrapalhar a vida dela, encher as paciências dela. E a sua mestra, logicamente, por obrigação de cuidar da sua filha, pegou esse quiumba e levou embora e falou, vai ser meu escravo. Resumindo, foi isso. Pode ter certeza. Que é o que normalmente acontece com esses espíritos, acabam virando escravos de muito Exu. Aí vão trabalhar para o Exu, como escravos, e não como falangeiros junto. Até tomar vergonha e se evoluir, blá, blá, blá. Já mudou a história, né? Então agora ficou claro. O quiumba entrou lá para... O zombeteiro entrou lá para provocar. É um caboclo lua nova, caboclo de pena, conheço também. Quando falo bandeira, digo das rezas e protetores da família, mesmo o boiadeiro consegue trabalhar com muita outra linha. Protetores da família, sim. Eu falei, né? Quando a família está em desequilíbrio, eles vêm pegar o laço. Equilibra. Quando a corrente está em desequilíbrio, está desconcentrada, está dispersa, está querendo quebrar a corrente, chama o boiadeiro. Não dá outra. Vai colocar todo mundo na linha. E aquele que, se não alinhar, ele tira do terreiro, naturalmente. Perfeito. O Tiago, ele está falando, é isso mesmo, né? É isso que você pensou. Para dar uma quebradinha, né? Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, pode ir fazendo, né? Já estamos aí encaminhando para o final da live, né? Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer, aproveitem, né? Menos, sabe algum ponto aí de boiadeiro? Cara, eu me lembro de um muito pequeno, né?
que ele fala: cadê a corda de laçar meu boi? Meu boi fugiu, eu não sei pra onde foi. Cadê a corda de laçar meu boi? Meu boi fugiu, eu não sei pra onde foi. A segunda parte eu esqueci. A segunda parte ele diz que o boiadeiro pega o seu laço, pegue o seu boi e traga para o pasto, uma coisa assim, traga para o... Mas a segunda parte eu esqueci. Tranquilo, você está perdoado. Eu quero pedir desculpas aqui ao nosso irmão Renato Ribas. Eu não vi que ele estava. Ô, Renatão. Bem-vindo a mais uma live, meu irmão. É que como tá sem foto sua aqui, né? Tá só o Congai, eu não tinha visto, né? Então peço desculpas. Seja bem-vindo aí a mais uma live aí. Muito obrigado aí pela presença. Ó, a Dandara, né, tá comentando assim: quando a Maria dos Cangais veio, ela me jogou no chão e falou aquilo quando ela foi embora. Devido à carga pesada, eu fiquei passando mal. Então minha mestra esquerdeira veio e disse que ia doutrinar ela. É, exatamente. É. Minha mestra chama Joana Pedchita. Aí você... então, aí você vê, né? Trocando em miúdos, esse quiumba ia virar escravo dela. É bem assim. Ah, mas não pode escravo. Não, pode sim. O nome é esse mesmo, que a gente romantiza demais o mal, né? Hoje já discutimos sobre isso, romantizar o mal, né? Mas é isso mesmo, espírito maligno, quiumba, ele vira escravo de Exu, sim, não tem outra conversa. Ah, não, vai trabalhar para mim. Mentira, é escravo mesmo. A gente alisa demais, né? A gente romantiza demais a linha da esquerda, né? Mas não é, não. Lá o chicote estrala mesmo, lá o bicho pega mesmo para quem não presta. Vamos resolver assim, vamos resumir assim. A Idália, a lua na claridade, aditivale, com saúde, de claridade. Eu choro com esse ponto. Ah, tá, é um ponto. Ah, tá. Agora que me toquei. Eu achei que era uma pergunta. Eu me lembrei um ponto de subida só. Então, né, vamos deixar para o final, né? Se eu não esquecer, né? Deixa eu marcar aqui, senão eu vou esquecer. Cantar aqui no... Ela cantou praticamente. Aliás, eu cometi um erro, né? Que eu já comecei logo passando para você. Pediram para mim, né? Para você cantar sempre fazer chegada e saída, né? Mas é verdade. Esqueci. Depois eu vou dar um puxão aí de orelha, provavelmente. Obrigado, foi um prazer muito grande conhecer. Oi, Délio, a gente que agradece. Primeira vez, muito obrigado pela presença. Fico feliz que você tenha gostado do canal. Então, aproveitando, traga mais pessoas aí para conhecer o canal, fazer o prestígio, né? E ajudar o canal a crescer também, né? Fico feliz aí que tenha ajudado. Muito obrigado aí pelo prestígio. A maçoria aqui está falando que é polícia astral. Opa! E o policial astral? Exu também é um policial astral. Exatamente. Mas energeticamente diferente, né? Sim. Um no polo positivo e outro no polo negativo, mas sim, policiais. Antonieta Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Antonieta. Ela, né, de vez em quando ela dá uma sumida, mas vira e mexe ela tá aparece. Aí, né? Tá sempre prestigiando aí o teu canal.
É o que a mãe acabou de falar aqui, ó. É Exu, marinheiro, boiadeiro. Bom, 1 hora e 5 minutos de live, né? Foi uma live fantástica, né? Eu me preparei, mas como sempre, eu sempre estou me surpreendendo a cada live, né? Eu preparo todas as perguntas, mas nunca dá tempo de fazer as perguntas que eu quero, porque o chat, né, sempre faz também por mim. Quando eu pretendo fazer a pergunta, alguém do chat já faz. Parece que é eles vai cima que já prepara tudo. Márcio Roberto, seja Exu é o BOP, é a rota, é isso mesmo. Não tem esse mão na cabeça, não. Os caras chegam para arrebentar. Exu é isso. É como diz, né? Eles primeiro faz para depois perguntar, né? Exu é. Bom, dá uma boa-vinda para o Márcio Roberto, né? Está chegando agora no finalzinho. Seja bem-vindo aí mais uma live. A todos do chat, o meu muito obrigado pela presença, né? Mais uma vez aí, presença fantástica de todos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, né? Leve o canal para quem conhece. Né? O canal está chegando a 352 inscritos. Vamos aí chegar até o dia 15, até o dia 17, que é a última live do ano. Vamos aí chegar até dia 17, né, nos 400 inscritos. E depois o canal entra de férias dia 17 e volta só dia 25 de janeiro. Né? Vão ficar um bom tempo aí descansando. Né? Então já vou logo avisando. O Márcio, tô só de olho desde o início da live. Legal. Espero não ter te decepcionado, viu, irmão? Assim também espero. A Sueli cancela. Vamos marcar uma live do ano, pode ser? O dia que você tiver tempo, a gente marca. Porra, Menossi. Essa ela te zoou, viu? Olha, Tati, me deu uma soneira agora aqui que eu vou te contar, não consegui parar de abrir a boca. E foi depois que eu falei boa noite para você, viu? Isso é quebrante, viu? Minha avó dizia que era quebrante. Quando você via alguém e começava a bocejar, era quebrante. Antonieta, cheguei no finalzinho porque estive a terminar um trabalho do curso, mas depois vou ver a live. Muito obrigado. Conheci uma cangaceira Antonieta. Nossa, lembrei agora de uma irmã, porque como eu trabalhava com cangaceiro, que me acompanha, e nesse terreiro que eu trabalhava tinha uma irmã que incorporava a cangaceira Antonieta. Pergunta numa mulher braba virada no Saci Pererê, mano. Pergunta na mulher braba, bicho. Mestre, como o senhor não decepciona ninguém. Pô, que isso? Bonita. A Tati percebeu, né, Tati? Então, Manos, já que eu pulei né, a chegada deles, né? Então. Aqui, ó. Antes, né, a Antonieta tá brincando aqui, ó. Né? Então sou eu, é? Então bora lá, né, Minos? Vamos lá. Chamar a subida deles aí. Vamos.
Salve seus boiadeiros, agradecemos aí essa live maravilhosa, abençoada por todos vocês, nossos amados boiadeiros, que a gente tenha pelo menos a capacidade do direcionamento, de entender esse seu direcionamento, né, que nos traz nosso equilíbrio, nossa fé, né, a não desistir jamais da religião, né, não desistir jamais da vida, desistir da vida, né, em todos os sentidos, né. Brigar aí por dias melhores, que os boiadeiros nos tragam bastante força e proteção. Vamos lá. A lua nasce no céu, clareia a Umbanda, lá na Aruanda o galo cantou, adeus, adeus, boiadeiros vão embora, filhos de Umbanda não choram, eles vão tornar a voltar, adeus, adeus, os boiadeiros vão embora, filhos de Umbanda não chora, eles vão tornar a voltar. Saravá, seus boiadeiros, boiadeiras, salve suas forças. Salve, salve Deus boiadeiros. Achei engraçado porque dificilmente ouço o meu nome em outra pessoa. Você vê. Mas lembrei na hora. Me deu um pá, assim, eu falei, caramba, eu conheço uma cangaceira maravilhosa com esse nome. Tá vendo? Salve, então, salve os boiadeiros, até a próxima live. Salve. Próximo tema, segunda-feira que vem, os baianos. Então, não percam, né, que será mais uma live maravilhosa para vocês. Que assim seja. Um ótimo início de semana e até quarta-feira com o penúltimo podcast do ano. Então, muito obrigado a todos e até quarta-feira. Agradecido.